Pais e mães trabalham, cuidam da casa, precisam de momentos de descanso e atualmente, como todos, também passam horas no celular. A vida é corrida e atarefada, a gente sabe, né, Mari? É verdade, Rô, mas olha, quem tem filhos também já sabe que entre tantas missões tem uma que é fundamental: ter um tempo para dar atenção aos pequenos. Estão com a gente a psicanalista Vera Iaconelli e a Lia Riso, mãe da Catarina, de 3 anos, e madrasta do Bruno, de 23. Lia, entre tantas atividades, né, que todas nós temos, como é que você faz para dar atenção para a Catarina? Bom, na verdade, é um exercício, não é o que eu faço, é o que eu estou fazendo, porque eu sou uma pessoa muito, né, falam heavy user de celular, eu sou muito conectada, eu fico o tempo inteiro com a cabeça rodando. Então, eu achava que eu conseguia dar atenção para ela e para o celular. E aí eu comecei a perceber alguns sinais dela de que eu não estava dando mais atenção para o celular do que para ela. Que o heavy user é aquela que usa muito. Sou eu, que carrega 3 vezes por dia. Meio viciada já. Meio. Meu marido vai assistir e vai falar meio nada, você é inteira, 120%. Mas, aí você enfim, percebeu isso? Aí eu percebi assim, ela pedia mais a chupeta quando eu pegava o celular para ver alguma coisa. Quando ela era menorzinha, às vezes ela dava um tapa no celular. E, enfim, então o que eu tenho feito é assim, eu chego em casa, eu vou o caminho inteiro respondendo tudo que eu precisar. Dirigindo? Não, não dirigindo. Não, o único mau hábito que eu não tenho é esse. Mas, enfim, vou respondendo tudo e o que não deu, eu respondo depois dela deitar ou na hora que eu vou deitar. Eu tento deixar o máximo de lado. Não, Ilia, é um mau hábito dos dias de hoje. É muito difícil porque a gente trabalha com o celular, a gente está o tempo todo conectado. Mas a gente precisa se policiar, né, Vera? É importante dar essa atenção exclusiva para os filhos. É super importante, mas eu acho que também faz parte do fato da gente ser a primeira geração que está se havendo com esses aparelhos. Por exemplo, na minha idade, eu não fui uma pessoa criada com esses aparelhos, eu vi essa transição. Eles já estão entrando com isso e a gente vai ter que criar uma certa etiqueta do uso que a gente ainda não... Vamos dizer, a gente tem um certo desbunde ainda em relação ao aparelho. Acho que agora que os pais estão começando a perceber... A gente está aprendendo também, como né? rouba a atenção e como as crianças não compreendem que a gente fica olhando para uma caixinha preta e como aquilo pode soar bizarro mesmo. Né? E tem um efeito para a criança que é negativo isso? Tem um efeito porque a criança também vai começar a mergulhar no uso do aparelho e depois você quer conversar com ela e ela vai ficar, a partir do nosso exemplo, capturada, siderada pelo objeto. E ela vai achar natural, né? Não natural, dá atenção. Não dá atenção. Não fazer outras coisas. E aí, quando você já está numa outra Conversar. fase que você quer ter uma outra relação com a criança, que a criança converse com você, por exemplo, adolescência, ele vai dizer, bom, agora já era foi. difícil sem celular, né? Agora. Tem um exemplo muito forte que a gente está passando para eles de que dá para ficar viciado mesmo, né? E o brincar? Você tem esse hábito, nesses momentos que você está com a Catarina, de brincar com ela? Mas até nesse brincar com ela, eu também percebi o sinal, né? Porque ela gosta de brincar de família, ela é a mãe, uma mãe super mandona, inclusive. E eu sou o pai ou a professora, e ela deixa a criança na escola e ela tem um brinquedo que ela fala que é um celular e ela sai falando nele. Então aí eu também descobri. Mas enfim, sim, o tempo que eu tô com ela tem 2 coisas que a gente faz muito juntas, que é ou ler e brincar ou cozinhar. Também se eu vou fazer o jantar dela, ela participa, enfim. E aí é uma forma de deixar o celular do lado. A única coisa que eu ainda preciso melhorar é que ela é muito engraçada fazendo essas coisas, eu quero ficar filmando, fotografando. E aí, é uma outra forma de... eu paro para fazer isso e ela fica irritada. Tem que estar ali mesmo, Tem né? que estar. Sabe, até quando a gente disse que ia falar sobre esse assunto no programa, chegaram alguns comentários de mães pelo nosso Facebook, porque é um desafio para os pais de hoje mesmo, né? Eu tenho aqui a participação de alguns telespectadores. A Vanessa Carla, de Maringá, no Paraná, disse: os momentos que fico com ele, meu filho, nos fins de semana, eu tento priorizar, sentar e brincar, deixar o celular de lado, pois o tempo passa voando. Então, eu acho que hoje parece que o maior concorrente dos nossos filhos são os nossos celulares, Vera, é isso? São, por incrível que pareça, né? Eu acho que a gente está capturado, está siderado pelos celulares e
nesse momento começa a existir a crítica disso e a gente vai ter que reverter um pouco esse vício generalizado, porque é muito difícil você passar para o seu filho uma coisa que você está sofrendo de, vamos dizer, você também está viciado, como é que você vai passar isso para eles? Mas eu me pergunto um pouco sobre o tempo com os filhos no fim de semana, eu acho que é uma outra questão, assim, o que é o tempo legal com os filhos no fim de semana? Porque às vezes tem mães que falam assim, meu fim de semana é deles. Não. Fim de semana é da família, né? Então, não necessariamente você vai passar o fim de semana brincando com o seu filho. Eu não gosto de brincar de boneca, vamos dizer. Então, o que é uma família junta no fim de semana? Porque então você passa a semana inteira sem olhar para a cara do cara e no fim de semana você tem que ir na festinha com ele, tem que levar ele no teatro, tem que ir na piscina. Às vezes você não está afim, quer dizer, o fim de semana é da família. E a criança também tem que se adaptar. E fazer coisas que todos gostam, né? Que a família goste. Optar por coisas que a família goste. Ou que cada um faça o seu também. E até ter um tempo seu, porque no final de semana eu sinto muito isso. Eu preciso muito de um tempo meu. Sim, esse brincar, todos nós. Esse brincar com ela é sempre durante a semana, inclusive. No final de semana a gente tem uma coisa muito nossa, que a gente sempre toma café da manhã nós duas, é um programa nosso. Mas eu preciso de um tempo para mim. E será que o excesso, né, de atenção faz mal? Depois a gente vai conversar sobre esse assunto. Nosso papo continua daqui a pouco. Fique com a gente. Estamos de volta com o Momento Papo de Mãe, falando sobre a importância de dar atenção para os filhos. E a gente já comentou que um dos maiores concorrentes tem sido o celular. E como nós precisamos estar atentos a isso. Vocês sabem que na minha casa, gente, eu percebo que eu estou exagerando no celular. Quando a minha cachorrinha, ela fica do meu lado, eu pego no celular, ela começa a chorar. Ela fica reclamando. Então, assim, até os cachorros já estão sofrendo disso. Não sei. Então, quer dizer, a gente precisa parar e repensar isso mesmo, né, Vera? Tá grave. Está grave porque as pessoas supuseram que é um aparelho, pode usar. Não tem nada que possa ser usado irrefletidamente. A gente precisa pensar, mas os outros pais também usam. Mas, gente, esse tipo de justificativa é péssima. O outro usa, eu vou usar também. E todo mundo vai se prejudicar junto. Quem inventou o aparelho não deixa as crianças usarem, a gente sabe disso, né? E eu acho importante, né, impor limites para os filhos, para nós mesmos, né? E fazer combinados. Por exemplo, na hora das refeições, não é para ficar com o celular, é um momento da família interagir. Como é que funciona na sua casa? Lá em casa, a gente criou meio um guia mesmo de boas maneiras, mas assim, um guia que funciona dentro da minha casa. Então, tanto eu quanto meu marido, essa é a regra. Chegou em casa, põe de lado, meu marido trabalha na área de saúde, assim, ninguém vai morrer por causa dele, então ele pode falar com essa pessoa mais tarde. Então, assim, tem lá um horário de 2, 3 horas que a gente não olha. Livro, a Catarina tem que pegar no quarto dela, a gente também faz muita coisa em papel, ela desenha, etc. e tal. Porque, Vera, a longo prazo, a falta de atenção dos pais, principalmente nessa primeira infância, pode provocar o quê? Nossa, a questão é que a falta de atenção, ela vai sendo diferente ao longo da vida, né? A falta de atenção com o bebê é muito prejudicial. Depois a gente vai precisando dar menos atenção no sentido de tempo que você fica dedicado, mas você não pode estar desatento ao seu filho, porque as crianças passam por várias fases e a desatenção tem, por exemplo, crianças que sofrem bullying e que às vezes ficam profundamente alteradas em função disso, cometem até situações dramáticas que a gente tem visto aí, foram crianças que foram negligenciadas também no olhar. Então, o olhar não é só a quantidade de horas, como é que ele está? Ele está com olheira, ele está dormindo, ele está comendo? E é o diálogo, olho no olho. Não adianta você falar com o seu filho, mandar mensagem pelo celular. Exatamente. Esse contato, você olhar, saber como ele está, né? E até por uma questão de segurança. Eu tenho visto na internet alguns vídeos de crianças se afogando enquanto os cuidadores estão no celular. A criança virou a boia e está se afogando. Então, mas vai desde o nível da sobrevivência de um bebê, né? Mas tem danos muito complicados. E a Roberta Palermo, que é nossa telespectadora e já participou do Momento Papo de Mãe como psicóloga, dividiu com a gente uma cena que viu outro dia. No final de semana passado, viu um pai no Parque Ibirapuera sentado com o celular e o filho de uns 2 anos na lama lambendo o chão.
a gente sabe que às vezes é irresistível, a gente quer ficar no celular, mas tem certas ocasiões que é perigoso, você tem que ficar de olho, né, na criança, né? Sim. Pode até acontecer um acidente. Porque os pequenininhos é o tempo todo, os maiorzinhos já podem, a brincadeira que eu falei do quintal, né? O problema é o seguinte, uma vez eu estava vendo um avião passar, que meu sobrinho estaria no avião, e a minha filha estava levando um monte de beijo do cachorro. Aí eu olhei, os primeiros beijos dela foram o cachorro, foi o cachorro que deu. Só que é uma cena única, né? E agora, o celular está o tempo todo, ele é onipresente. E aí acontecem acidentes graves, né? E ali eu achei curioso que você comentou que foi a sua filha que fez você perceber, né? Que você precisava mudar o seu comportamento. A criança passa esses sinais? Eu acho, na verdade, que ela me sensibilizou, né? Porque o meu marido, ele falava muito e ele também chegava e fazia a mesma coisa. E eu falava, ai, tá bom, tá me enchendo o saco, beleza. Aí, como eu tenho mais paciência com a filha que com o marido, eu prestei mais atenção nela. E ela é uma criança, assim, outra coisa que é importante, né? Ela é uma criança que verbaliza, que se comunica, que tem uma necessidade. Então, isso eu acho que foi importante para nós duas, porque se essa criança mais fechada, que falta, você não ia reparar, né? Então, assim, ela me fez... O que me deixou, assim, muito atenta foi a coisa da chupeta, que eu estava tentando tirar. E que eu comecei a reparar o que era para ela, né? É um objeto de transição que chama, né? O dela é a chupeta, a gente já entendeu isso. Mas, assim, às vezes ela passava momentos inteiros sem e, de repente, ela começava a pedir a chupeta. E aí eu comecei a perceber que era justamente naquele momento, vou dar uma olhadinha, que eu pegava, acho que eu tirei a atenção dela ou da brincadeira e ela se sentia... ia buscar um outro conforto, não sei, foi a minha interpretação de leiga, né? Que bom que você percebeu, Lia, e pôde reverter essa situação, porque muitas vezes a gente usa a desculpa, eu tenho que trabalhar, mas não dá para trabalhar 24 horas por dia, tem que deixar o celular de lado. Porque a criança pode se sentir rejeitada até, né? Olha, nosso tempo terminou, eu quero agradecer a sua presença, Lia, muito obrigada por dividir as suas histórias com a gente. Tem site para deixar, rede social? Acho que eu vou pedir para vocês darem uma olhada na da Cláudia online, que a gente até lançou há 2 semanas uma newsletter de mães, que sai todas as quintas-feiras, enfim, então... Da revista Cláudia. Da revista Cláudia. @Cláudia Online. Procura a gente no Instagram, o resto tá tudo lá. Vai pelo celular, procura a gente no Instagram. Quando os filhos não estiverem perto. Isso, por favor. Vera, muito obrigada pelas orientações. A Vera aqui tem site para deixar? É www.institutogerar.com.br. E a Vera também é autora desse livro, Mal-Estar na Maternidade. O que tem nesse livro, Vera? Meu doutorado, são atendimentos um atendimento que foi feito na clínica social do Instituto que eu coordeno. Tá legal. Muito obrigada, Vera. Eu que agradeço o convite. Gente, obrigada mais uma vez. O Momento Papo de Mãe fica por aqui, então dê mais atenção para o seu filho. Uma sugestão é ler com eles. E a nossa dica é, por exemplo, esse livro aqui, do Maurício de Souza, uma adaptação das histórias de Monteiro Lobato. Até a próxima. Tchau.